Bom dia! Bem-vindos a mais uma aula de matemática do sétimo ano, com a dica de estudo para a atividade 40 e 41. Eu sou a professora Camila. Vamos lá? Então, nessa atividade, serão trabalhadas as habilidades de compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Nessa habilidade, o eixo temático é a álgebra e o objeto de conhecimento a ser estudado são as expressões algébricas e as equações do primeiro grau. Então vamos lá, né? Expressões algébricas, elas são expressões que vão apresentar letras, números ou operações, e elas são denominadas como expressões algébricas. E aí a gente tem como exemplo a expressão Qn é igual a n ao quadrado. E aí, nessa expressão, n vai ser uma variável, pois ela pode assumir o valor de qualquer número natural não nulo. Nessa expressão também, o valor numérico de uma expressão algébrica, ele vai ser obtido quando a gente substitui um valor de n. Então, quando a gente substitui um valor de um número na fórmula do termo geral, então, quando a gente coloca um valor aqui, tipo n igual a 2, então a gente substitui nessa expressão e a gente consegue obter o valor, que seria o resultado dessa expressão. E, além disso, nessa expressão, a incógnita, né, no caso de n, ele vai representar o valor que se procura. Então, o n tanto é a variável, no caso do termo geral, pois ela pode assumir o valor de qualquer número natural, quanto o n, ele é a incógnita, é aquele valor que a gente procura. Então, vamos ver o conceito de igualdade. Pois uma sentença matemática, quando apresenta o símbolo de igual, ela vai representar uma igualdade. De um modo geral, a gente pode representar uma igualdade por A igual a B, em que A e B são expressões diferentes para o mesmo número, e a gente chama isso de princípio da igualdade. Como vocês podem ver nesse exemplo, se eu tenho essa igualdade aqui, que diz o seguinte: 2 mais 5 é igual a 7, então 2 mais 5 é um A e o 7 é igual a B. Logo, essa igualdade ela é válida, pois 2 mais 5 realmente é igual a 7. E em uma igualdade, a expressão situada à esquerda do sinal de igual, né, do símbolo de igual, é denominada primeiro membro da igualdade. Já a expressão que está à direita do símbolo da igualdade, ela vai representar o segundo termo da igualdade. Então, agora vamos ver algumas propriedades relacionadas às expressões algébricas. São 3 propriedades: a propriedade reflexiva, a simétrica e a transitiva. Então, vamos olhar melhor cada uma. A propriedade reflexiva, ou primeira propriedade, ela diz respeito que todo A é igual a A para qualquer A. Ou seja, um exemplo, o número 2 é igual a 2. Então, nessa expressão, o valor é igual. Então, 2 é igual a 2. A segunda propriedade, que é a propriedade simétrica, isso quer dizer que A é igual a B se e somente se B for igual a A. Logo, para qualquer A e B, essa propriedade vale. Como vocês podem perceber aqui, nesse exemplo, 2 mais 5 é igual a 7. Então, 2 mais 5 pode ser o nosso A e o número 7 é igual ao nosso B. Se e somente se 7 for igual a 2 mais 5. Então, essa propriedade é válida nesse exemplo. Nesse segundo exemplo, 23 menos 5 é igual a 3, se e somente se 3 for igual a 23 menos 5. Logo, essa propriedade também é válida. Na terceira propriedade, diz respeito ao seguinte, a propriedade transitiva. A é igual a B e B é igual a C. Isso implica que A é igual a C para qualquer A, B e C. E logo, a gente tem um exemplo aqui, como 2 mais 5 é igual a 7, então 2 mais 5 é o nosso A,
e 7 é o nosso B, e 7 é igual a 8 menos 1. Então, 7 é o nosso B e 8 menos 1 é o nosso C. Logo, 2 mais 5 é igual a 8 menos 1. E realmente, 2 mais 5 é igual a 7 e 8 menos 1 é igual a 7. Logo, essa propriedade vale, é uma propriedade transitiva. Então, vamos lá agora dar uma olhada nos princípios presentes nas expressões algébricas, que são os princípios de equivalência. O primeiro deles é o princípio aditivo, ou seja, adicionando o mesmo número aos dois membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade. Ou seja, se a gente tem a igualdade A igual a B, quando a gente adiciona um número C qualquer a ambos os lados, a gente tem que A mais C é igual a B mais C. Convertendo esse exemplo com números, observe o seguinte: se eu tenho a igualdade 1 igual a 1, e se eu adiciono o número 2 em ambos os lados da igualdade, a gente tem que 1 mais 2 é igual a 1 mais 2. Isso implica que 3 é igual a 3. O segundo princípio é o princípio multiplicativo. Quando a gente multiplica os dois membros de igualdade por um mesmo número, obtemos uma nova igualdade. Ou seja, se a gente tem a igualdade A igual a B, isso implica que A vezes C é igual a B vezes C. Transformando esse exemplo com números, observe o seguinte, que eu tenho 1 igual a 1. Isso implica que, se eu multiplicar 2 em ambos os lados da igualdade, eu vou ter que 1 vezes 2 é igual a 2 e 1 vezes 2 é igual a 2. Logo, essa expressão também procede. Então, vamos lá verificar agora o conceito de equações. Então, a gente viu as expressões algébricas, viu os princípios, vimos as propriedades e agora vamos verificar como podem ser aplicadas em uma equação. A equação ela é uma sentença matemática que expressa uma igualdade na qual um ou mais símbolos representam números desconhecidos. E essa expressão, essa sentença a gente chama de equação. E cada símbolo nessa equação ela vai representar um número desconhecido, no qual a gente chama de incógnita. Assim, uma sentença matemática escrita como x menos y igual a 20 é uma equação com duas incógnitas, né, incógnita x e y, no qual é representado por essas letras. E como toda equação é uma igualdade, temos que um exemplo que pode ser usado é a expressão y mais 3y igual a 40. E aí, nessa equação, vocês podem observar que y mais 3y é o primeiro membro e 40 é o segundo membro. E aí, essa expressão, essa sentença é uma igualdade. E só para demonstrar o uso daquelas propriedades usadas anteriormente, a gente pode resolver essa sentença. Como vocês podem verificar, y mais 3y é igual a 40. Logo, 4y é igual a 40, a gente somou aqui. E aí, vamos isolar essa incógnita y. Então, o 4 que estava multiplicando, ele vem para o outro lado dessa igualdade, dividindo. Logo, y é igual a 40 sobre 4, que é igual a 10. E aí, vocês podem verificar que 4 vezes 10 é igual a 40. Logo, o resultado dessa expressão, o valor de y, é igual a 10. Então, bons estudos e até a próxima aula.